então cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, interpretó, fue un penal, interpretó de otra manera. Interpretó algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas, pero me pareció que lo que quise decir yo. Fala, torcida vascaína, que é o Hugo Moura, muito feliz de estar vestindo essa camisa. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas ligados, conectados aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos aqui juntos para falar do nosso Vascão. Galera, tá chegando o dia, hein? Próximo domingão, dia 21, vamos sortear essas duas camisas do Vascão aqui, de treino, originais, lindas, belíssimas, né? Pode ser sua aí, ó, torcedor, torcedora do Vasco. Essa aqui é a preta de treino, né? Utilizada pelos goleiros no dia a dia de treinamento, sensacional. A cruz de malta reluzente, eu não sei se dá pra ver porque ela tá no pacote, né? A coisa mais linda, gente, camisa sensacional. Eu tô apaixonado, eu mesmo não tenho uma dessa, tô doido pra ter uma dessa, viu? Vocês aí aproveitem. E essa outra aqui também de treino, né, que os jogadores usam, né, os jogadores de linha, né? Então, as duas camisas de treino do nosso Vascão, eu vou sortear pra vocês no próximo domingo. Live comemorativa de 1 ano de aniversário do nosso canal, tá, galera? A única coisa que eu vou pedir em troca para vocês é a inscrição. Você que não é inscrito, é de graça, é 0800, não paga nada para ser inscrito. É só apertar o botãozinho, ajuda muito o nosso canal. Compartilha também o nosso vídeo, o nosso conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Twitter. Compartilha aí no grupo da galera, da resenha, no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola, né, no grupo da pelada, enfim, compartilhe o nosso conteúdo. É só isso que eu peço para vocês aí, tá bom, galera? Todo mundo tá perguntando assim: Álvaro Silva, eu quero participar do sorteio. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Galera, é o seguinte: esse sorteio, como a gente está começando o primeiro sorteio nosso, então é o seguinte, vai ser para todo mundo que estiver assistindo a live, tá? Isso mesmo, não precisa ser inscrito. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês aqui. Eu não tenho controle de quem é inscrito ou quem não é inscrito no meu canal. Eu só tenho controle de quem é membro. Então, sinceramente, eu não sei quem é inscrito ou quem não é. Então, para você concorrer, é só assistir a live ao vivo. Álvaro, como vai ser o sorteio? Vai ser o seguinte, em um dado momento da live, exemplo, vou falar assim: olha, agora são 5h10 da tarde, até 5h40, vocês vão colocar o nome de vocês aí nos comentários e o número em sequência. Como assim? Por exemplo, eu, Álvaro Silva, se eu fosse concorrer, eu ia colocar lá assim: Álvaro Silva Rezende, número 1. Por exemplo, que é o primeiro de cima para baixo. Quem vier depois de mim, exemplo, o João lá de São Paulo. Aí vai colocar lá, João Freitas de São Paulo, número 2. Aí, por exemplo, você mora aí na Paraíba, né? Faz de conta, meu nome é João Carlos, eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Você vai colocar João Carlos, João Pessoa, número 3. E assim sucessivamente. É só seguir o número que já está em cima, o seu número vai ser o que vem depois. E vai colocar o seu nome e a cidade onde você mora. Eu tenho um aplicativo aqui no celular que sorteia número. Eu vou colocar para sortear ao vivo para vocês verem aqui. E vai ser sorteado e boa sorte a todo mundo, entendeu? É muito simples, muito fácil. Feito isso, logo depois eu vou disponibilizar um número de WhatsApp ali rapidinho para quem ganhou entrar em contato comigo para a gente conversar aqui no privado em relação ao envio das camisas, tá? Então, para tirar dúvida de todo mundo. Dito isso, vamos começar a falar do nosso Vascão, né? Sem muita delonga, vamos direto e reto ao que nos interessa. Galera, é o seguinte, né? Muita informação para a gente trazer para vocês nessa quinta-feira, né? Aqui onde eu moro tá muito frio, gente. Eu sou aqui de Visconde de Mauá, região serrana aqui do interior do Rio, né? Fica mais ou menos aí umas 2h30, mais ou menos no máximo 3 horas da capital Rio de Janeiro. Aqui é muito frio, gente, aqui é muito frio mesmo, tá? Sinceramente, aqui tá fazendo hoje uma geladeira para cada um. Quando é calor é um sol para cada um, né? Galera, é o seguinte,
Eu quero logo de cara pedir perdão a vocês, eu me equivoquei ontem. Eu não, né? Essa turma aqui não fala as coisas direito, mas eu acabei replicando a informação errada. Quem saiu ontem lá do Nabia de Chedi com uma proteção no joelho, supostamente teria saído, foi o zagueiro João Vitor, tá? Não foi o Cleiton, como eu mencionei. Eu cortei o vídeo ontem, editei, ainda botei 2 vezes a mesma coisa, não sei se vocês repararam. Desculpa, tá? Peço perdão a vocês. O João Vitor, mas depois a gente viu que o João Vitor saiu caminhando sem nada no joelho. Ele afirmou que tá tranquilo. Então, João Vitor, a princípio, deve ser relacionado para o jogo contra o Fluminense. Então, não procede. Eu peço desculpa a vocês aí pela informação desencontrada, tá, gente? Outra situação, agora virando a chavinha, falando um pouco do novo reforço do Vasco da Gama, o meio-campista, né, o volante ali, o camisa 5, ali, vamos dizer assim, o mordedor, né, Vitor Hugo, né, ele que estava no Atlético Paranaense, é cria da base do Urubu, do nosso maior rival. Hoje foi anunciado oficialmente pela diretoria do Vasco da Gama como novo reforço do nosso Cruz Maltino. Vocês estão até acompanhando um videozinho aí na tela, né, do anúncio aí do Vitor Hugo, ó. Hugo Moura, eu tô cismando com o negócio de Vitor Hugo, gente, me perdoa, tá? Do Hugo Moura, né? Vocês estão vendo aí a apresentação dele, né? Enfim, fato é que nas pesquisas aí da Net Vasco, por exemplo, mais de 70% da torcida não aprova a chegada. Eu, particularmente, também não aprovei, tá? Se eu fosse diretor de futebol, não buscaria no mercado, tá? Buscaria outros nomes nomes muito mais elevados, tá? Enfim. Paciência. Uma outra situação é a seguinte: ele vai jogar com a camisa 25, tá? Vai vestir a camisa 25 e o contrato do Hugo Moura, gente, para com o Vasco da Gama nesse primeiro momento foi amarrado da seguinte forma: é um contrato de empréstimo até o fim do ano com obrigação de compra. O Atlético Paranaense só liberou o atleta para jogar no Vasco porque essa obrigatoriedade, essa meta para bater no contrato, seriam aí, exemplo, não sei, não foi divulgado o número, é tipo assim, 5, 6 jogos. Entrou em campo, o Vasco é obrigado a contratar. O Vasco botou uma meta bem simples mesmo. Entendeu? Então, para o Vasco, no caso, exercer ao fim do ano aí a opção de compra, né? Algo em torno de 10 milhões de reais, a informação que a gente tem nesse primeiro momento. Metade do valor vai para o Atlético Paranaense, 50% dos direitos, e a outra metade, né, vai para o nosso maior rival, o Urubu, pelos outros 50%, o Vasco então adquirindo 100% dos direitos econômicos do Hugo Moura. Já ia falar Vitor Hugo de novo, do Hugo Moura, tá? E ainda falando do Hugo Moura, né, ele já tá registrado no BID, tá, gente? Só para constar aí a atualização, e ele já poderá enfrentar o Fluminense no próximo sábado. Já vai ficar à disposição do Ramon Dias, né, para ser relacionado. O Ramon Dias disse ontem que ele vai ter que se adaptar à forma da equipe jogar e não sei o que, mas gosta do estilo de jogo do Hugo Moura. Segundo o Ramon Dias, é o jogador que o Vasco está precisando, um camisa 5 ali que marca, que tem uma saída de bola mais rápida, né, mais simples, né, que dá aquele lançamento, já entrega no pé do meio do atacante. Enfim, fato é que o Hugo Moura então já bidou, já está no bid, né, e já pode ser relacionado já aí para a próxima partida no clássico do próximo sábado, tá, gente? Então, gente, para não ficar só no que eu tô falando, acompanha aí rapidinho um videozinho de um recado do Hugo Moura, né, que ele deu para a torcida do Vascão, e a gente já volta. Fala, torcida vascaína, que é o Hugo Moura, muito feliz de estar vestindo essa camisa e ansioso para ver o Caldeirão lotado ao meu favor agora. Valeu? Tamo junto, rapaziada, é nóis! Bom, é isso aí, né, gente? Então, é assim, muita gente tá dando paulada, falando mal, coisa e tal. Gente, o meu papel aqui, né, é trazer informação. Particularmente, vou falar mais uma vez, não seria o nome que eu buscaria no mercado agora, já que já chegou. Vai receber do Vasco, não vai jogar de graça. Beijou a Cruz de Malta. Diz que o que passou, passou, e agora ele quer vestir a camisa do Vasco. Tá? Reconhece que o Vasco é um gigante do futebol nacional, né? E o Dom Ramon teria pedido. Não vejo sentido também da gente ficar batendo antes do cara entrar em campo. Porque ano passado a gente bateu pra caramba no Paulinho. Todo mundo tá chorando agora que o Paulinho tá fora. Batemos muito no Maicon. Todo mundo ficou com medo do Maicon sair pro Vitória. Batemos muito no Serginho, que ainda não é unanimidade entre a torcida do Vasco, mas foi o herói de 2 gols improváveis no ano passado, dando 6 pontos pro Vasco, que ajudou a gente a permanecer na Série A. Então, negócio de fazer juízo de valor antes da hora, eu acho um pouco covardia, embora, mais uma vez, não é o nome que eu buscaria no mercado, mas a gente tem que respeitar o atleta, né, e dar aí rodagem para ele.
Depois que entrar em campo 4, 5 vezes, só fizer lambança, aí a gente desce ali pro sarrafo, desce paulada, pede pra mandar embora, ok. Mas enquanto não entrar em campo fica difícil, né, galera? Porque cada time é um time, cada jogador é um jogador, cada lugar é um lugar, né? Às vezes o cara vive a fase, às vezes o jogador é jogador mediano a vida inteira, mas chega em um determinado clube, joga ali 3, 4 anos em altíssimo nível, faz história naquele clube e depois nunca mais consegue jogar igual, né? Tem isso também, então vamos aguardar. Do mesmo jeito que tem jogador que joga bem em tudo quanto é time, e às vezes chega em algum determinado clube e não joga nada, é vaiado pela torcida, só falta sair de camburão lá do estádio para não apanhar, né? Então a gente não pode ser covarde também, vamos aguardar um pouquinho, né? Eu tô vendo muito torcedor do Vasco também, igual ontem. Eu, assim como a maior parte de vocês, fiquei pé da vida de ver o Vasco perder, é óbvio. Se eu torço pro Vasco, se eu sou vascaíno doente, o nome do meu canal é Vascaíno desde sempre. Ou seja, desde antes do meu pai conhecer minha mãe, eu já era vascaíno, que meu pai falava, um dia eu vou ter um filho e vai ser Vasco. Então eu já era Vasco desde antes de nascer. Entendeu? Então assim, a gente tem que apoiar o nosso clube. Eu tô vendo uma galera, o Vasco ganhou no domingo do Grêmio, porra, arrebentou, caramba, agora vamos ganhar do Bragantino, vamos ganhar no Fluminense, aquele oba-oba. Aí perdeu ontem, ninguém mais presta. Aí Galdames não presta, Matheus Carvalho não presta, Léo Jardim não presta, João Vitor não presta, ninguém mais, Verrete não presta, ninguém vale nada. Aí ganhou do Grêmio, todo mundo joga bem. Então vamos com calma, galera. O Campeonato Brasileiro é longo, só temos esse time, não temos aquele famoso tio rico para pegar o telefone azul e falar, ei, coloca aí 200 milhas na conta do Vasco pra gente mandar todo mundo embora e contratar um time novo. Não tem condições de fazer isso. Então temos que apoiar, infelizmente. Agora, vamos com calma também. Não é aquele apoio incondicional cego. Igual a gente vê o Zé Colmeia aí falando que no meio do ano vai chegar caminhão de cereja, que o Vasco vai ganhar tudo e não sei o que. Não é nem 8, nem 80, tá? Vamos colocar aí no linguajar popular. Não é nem 8, nem 80. Vamos botar no meio 40, sabe? Metade, meio, um copo tem que estar meio cheio, meio vazio, não pode ser nem vazio, nem transbordando, tá, galera? Outro assunto agora, mudando de pauta, né? Vamos falar um pouquinho do clássico entre Flores e Vasco da Gama, né? Entre Fluminensezinho, Fluminense com C no final, né? E Vasco da Gama com todas as letras maiúsculas, porque o Vasco da Gama é o legítimo e único clube do povo, o gigante da colina, né, galera? Brincadeiras à parte, é o seguinte, Gary Medel ainda segue sendo dúvida, tá? Para essa partida diante o Fluminense no próximo sábado às 4 da tarde no Maracanã. Ele que ainda se encontra no Chile, a mãe dele tá passando por um problema de saúde, né? Até fez uma postagem na sua rede social ontem ao lado da sua querida mãezinha. Então que o Papai do Céu abençoe a mãe de Gary Medel e ele também, que ele consiga, né, o mais breve possível tá retornando ao Vasco, mas não só pensando no Vasco, pensando também na saúde da mãe dele, né? Se ele voltar logo, né? Tomara que seja pela recuperação dela, né, galera? Então fica aí o registro. Uma outra situação envolvendo essa partida é que os poucos ingressos destinados à torcida do Vasco já se esgotaram hoje em poucas horas, né? Parece que existe até um certo movimento nas redes sociais da torcida do Vasco para comprar ingressos de outros setores ali para dar aquela tumultuada no dia ali do clássico no domingo. Bom, não sei, né? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Fato é, uma atitude muito pequenininha do Fluminense, tá? Muito pequenininha. A gente pode descer a madeira no Urubu direto, a gente desce, que inclusive eles acham que o Maracanã é deles, né? Eu acho maneirinho isso aí, é maneirinho mesmo, né? Os caras não tem condição de botar um gramado, as cadeiras já estão tudo quebradas, tudo suja, tudo nojento, tudo emperrando, né? O banheiro não é aquilo tudo, bares e restaurantes eles arrecadam rios de dinheiro. Todo jogo, quase todo jogo deles tem um tumulto ali pelo lado de fora, uma pancadaria, que a mídiazinha, que a Flapress passa o pano, não joga na mídia, porque quando o Vasco teve problema em São Januário ano passado, né, botaram a boca no trombone até o STJD fechar o São Januário, né? Pois bem, e aí o Maracanã eles acham que é deles. Aí eu tava vendo ontem a Mulambada jogar diante o São Paulo. A Mulambada, eu acho interessante isso, porque eu acho que a ânsia, né, o tesão, a vontade de ser dono do Maracanã é tão grande, mas é tão grande, que o Mulambo, até no setor onde eles não colocam ingresso para a torcida deles, ingresso ali para ser vendido, eles têm a cara de pau de colocar aquele monte de paninho, de capinha, né, de cadeira, para fazer de conta que as cadeiras do Maracanã são preta e vermelha. Peraí, o Maracanã não é de vocês, porra! Toma vergonha na cara, que coisa feia! Que coisa feia! É muito feio isso, gente, é muito feio.
Eles querem de todo jeito maquiar o Maracanã para dizer que é deles. Só falta tirar a placa lá na frente escrito Mário Filho, né? E colocar lá Clube de Regatas Flamengo. Só falta isso. É uma vergonha, é ridículo. É ridículo. E o Fluminense, por sua vez, que adora lamber o pé do urubu, para não falar outra bobagem aqui, que às vezes tem, né? Às vezes tem mulheres assistindo, às vezes tem criança. Eu vou evitar de ficar falando muitas palavras chulas, né? Enfim, não consegue sequer encher o seu setor em clássicos. E quando joga sozinho como mandante, aí é pior ainda. Aí fica mais feio ainda, porque aí o Maracanã fica lotado de espaço. Aí a câmera da Fla Press, da Globinho, que adora passar o pano para essa turma, não abre, não mostra. Só fica mostrando aonde está a turminha deles, mas não mostra o estádio vazio. Então é para isso que eles fazem isso? É uma vergonha, né? Sinceramente. Agora, galera, uma outra situação. Quem é cotado para não jogar essa partida ainda é o Dimitri Payet. Parece, gente, que eu estou percebendo aqui no Vasco, alguns a gente vê que é por ansiedade de voltar aí a ter aquele time com camisa 10 em campo, o nosso craque, né? A nossa cereja aí, que é o Dimitri Payet. Quem tiver com isso no coração, ok, tem meu respeito. Agora, eu tô começando a querer entender, né? Parece que o que me dá a entender é que alguns jornalistazinhos, com J minúsculo, tá, gente? Vem tentando aí tumultuar o Vasco, tentando cavar uma volta do Payet antes da hora. Porque, tipo assim, eles jogam uma notícia dessa na mídia, o Vasco perdeu ontem, né? Automaticamente gera-se uma pressão para o Vasco ganhar do Fluminense no sábado. Com isso, todo mundo começa a falar, mas o Payet tem que voltar, o Payet tem que voltar. Aí se a torcida entra nessa engrenagem, pega essa pilha, abraça esse papinho, a torcida começa a bater no Ramon Dias e na diretoria do Vasco para colocar o Payet. E se o Payet entra e se machuca, eu quero ver o que essa cambada já ia falar palavrão, essa cambada de jornalistazinhos vão fazer. Vocês entendem o que eu estou falando? Parece que tem gente mal intencionada cobrindo o Vasco, trazendo informação que talvez não proceda, ou informação que não seja isso tudo, de certa forma usando de sensacionalismo. Parece que é para jogar a torcida contra a diretoria do clube, contra a comissão técnica, para tumultuar o ambiente. E aí eu pergunto, se a gente abraça esse papinho errado aí, e o Payet entra em campo e Deus me livre e guarde se machuca, porque essa mídia nojenta da Fla Press não está falando, eles não estão falando que o tipo de lesão que o Payet sofreu é muito comum em 70% dos casos. Ele sofreu outra lesão que é a ruptura do ligamento cruzado, que é a lesão que o Paulinho e o Jair sofreram, que aí é 6 meses parado, 8 meses parado. Então vamos com calma, na minha opinião não vale a pena. Não vale a pena. Álvaro Silva, vale a pena trazer o Payet para jogar contra o Fluminense, o Vasco ganhar de 2-0, 2 gols do Payet e depois ele ficar fora o resto do ano? Não, não vale. Não vale. Tá? Não vale, essa é minha opinião, tá, gente? Ontem o Ramon Dias deixou entender que o Payet deve não ser titular mesmo. Deve não ser relacionado. Vamos aguardar, tá, gente? Outra situação envolvendo essa partida aí. Quem deve já voltar, né, aos relacionados normalmente, como eu já mencionei no início do vídeo, é o zagueiro João Vitor, tá? Ao que tudo indica, ele está bem aí em relação ao seu joelho, tá, galera? Outra situação. O Vasco vai enfrentar o Fluminense, que ainda não venceu nesse Brasileirão, tá? O Vasco venceu a primeira aqui no Rio, São Januário, do Grêmio, 2-1, fez o dever de casa. Perdeu ontem, polêmicas à parte, perdeu ontem para o Bragantino, né, mesmo placar. Né, então hoje o Vasco é o 9º colocado com 3 pontos, 0 de saldo. Né, nem negativo nem positivo. Ganhou de 2-1 e perdeu 2-1, está zerado. O Fluminense, por sua vez, empatou a primeira em 2-2, então saldo 0. Tá? E perdeu para o Bahia na Arena Fonte Nova anteontem. Com isso, o Fluminense tem saldo de -1 e apenas 1 ponto conquistado no campeonato. Então, o Fluminense vem muito pressionado para esse clássico, né? Precisando se reencontrar com a vitória. Estava conversando com um amigo meu, tricolor, o Jones, ontem, né? Um abraço para ele, gente fina também. Né? Ele estava até comentando comigo, porra, cara, o Fluminense está 9 jogos sem ganhar, né? Que ele comentou comigo lá, parece, eu não sei, segundo meu amigo tricolor falou, parece que eu acho que a última vitória do Fluminense foi na Recopa, né, contra a LDU, depois disso só via aí empatando, derrapando, perdendo, né, enfim, tem tudo para ser um grande clássico, tá, gente, não vejo essa desqualidade toda, tá. No videogame, se você montar o time do Fluminense hoje, é um timaço, né, com jogadores ali de renome, mas no papel,
todo mundo com 35 para cima, Fernando Diniz muito louco, botando um montão de volante para jogar na zaga, botando o zagueiro para jogar de lateral, uma loucura só, né? Enfim, tem tudo para ser aí, galera, um grande jogo, tá? Tem tudo para ser um ótimo jogo. O nosso Vasco da Gama, que antes de embarcar novamente para o Rio de Janeiro no dia de hoje à tarde, o Vascão já voltou ao Rio de Janeiro, né? Está, enfim... O Vasco hoje pela manhã treinou lá em Bragança Paulista, fez um treino ali, né? Ó, fica a dica, hein, Ramon Dias? O Vasco precisa treinar finalização, hein? Treinar finalização, hein? Tá? O Vasco precisa treinar finalização. O Vasco teve muito mais chance ontem de matar a partida, de virar o jogo, e não matou o jogo. E aí naquele chute despretensioso que desviou no Maicon lá, encobriu o Léo, a gente acabou levando o gol ali que levou o Vasco a perder a partida. Então fica a dica, alô aí, comissão técnica do Vasco, vamos treinar finalização com esses atletas aí, porque a gente não pode ficar perdendo um caminhão de gol todo jogo, tá, gente? Agora, gente, dito isso, mudando de assunto, já que eu falei em relação do Ramon Dias, né? Ontem teve uma fala dele bem polêmica após o término da partida, né, durante a sua entrevista coletiva, né? Ele falou, né, que em relação a operadora do VAR, né, ser uma mulher, né? E falou que para ele se parece muito estranho, que tem que ser tomada decisão, enfim, fato é que de automático, eu sou vascaíno, sou fã do Ramon Dias, mas essa fala aí, pode ser que ele não quis dizer dessa forma, mas disse, né, gente? Infelizmente, essa fala pegou muito mal no meio do futebol no dia de hoje. Tem gente já falando em cancelar o Ramon Dias e mandar ele embora, também não é para tanto. Por quê? Porque minutinhos depois, ele já viu que falou errado, a assessoria do Vasco também, não sei se ele reconheceu, ele viu logo de cara, se a assessoria falou pra ele, ó, tá errado isso aí, não pode não. E ele logo botou a cara a público, pediu perdão, fez um vídeo, né? Enfim, fato é que a gente apurou informação no dia de hoje que o Ramon Dias pode ser punido, tá, gente? Pelo STJD no artigo 243G, tá? Deixa eu ver aqui, ó, da Comissão Brasileira de Justiça Desportiva, tá? Ele pode pegar de 5 a 10 jogos de punição, não podendo ficar à beira dos gramados, tá? E pode pagar uma multa de R$100 até R$100 mil, tá? Então, se for dinheiro, vai ficar barato para ele. Agora, se ele ficar de 5 a 10 jogos fora dos gramados, ali não podendo ficar à beira dos gramados, isso pode prejudicar muito o Vasco. Por outro lado, né, se isso acontecer, a gente tem uma certa carta na manga, um certo trunfo, que é o filho dele, Emiliano Dias, que é muito alinhado com o pai dele, eles pensam muito junto, né? O pai dele fala né, ele já vem falando junto ali certinho, alinhado, então isso pode também acabar nos ajudando caso o Ramon Dias venha a ser punido. Fato é que ele acabou fazendo essa fala, né? E depois aí acabou pedindo desculpas. Aí para não ficar só no que eu tô falando, eu vou colocar para vocês assistirem aí o trecho onde ele fala dessa situação aí do VAR, né? Da VAR, que ontem era uma profissional feminina que estava na cabine do VAR, na responsabilidade do VAR, e depois um outro videozinho dele se retratando, né? Então acompanhe. Caso esse vídeo suma, tá? É porque eu tomei os direitos autorais aqui da plataforma e tive que tirar. Caso não, acompanhe, a gente já volta. Y con respecto a los árbitros no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, fue un penal, interpretó de otra manera, que el fútbol es diferente y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer. Me parece que creo que es bastante complicado para eso, porque el fútbol es tan dinámico, acciones tan rápidas. Hoy no sé si también el árbitro en un penal al nuestro punta que patea y lo golpean, y no sé también si fue penal. Pero más allá de eso, creo que Vasco va creciendo, estamos siendo competitivos, competimos a alto nivel hoy. Nos faltó un poco la contención en el segundo tiempo, que lo teníamos que tener, y eso lo vamos a buscar dentro de muy poco. Interpretó algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas, pero me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede decidir, tener una decisión tan importante como es en el fútbol, y que es la participación del VAR en las decisiones tan importante que hay en juego en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente de Vasco e que vamos a seguir luchando. Um abraço grande. Isso aí, né? Eu acho que a vida, né, gente, é composta de erros e acertos, né? Todo mundo erra, todo mundo acerta. Eu acho que o mais bonito de tudo,
O mais bacana não é aquela pessoa que não comete certos tipos de erros. Eu acho que o mais bacana é a pessoa que comete o erro e reconhece que está errado, né, e está disposta a aprender. Né? Então espero que o Ramon Dias tenha aprendido, que ele pense e repense várias vezes nessa fala, né? Porque hoje a gente tem que aceitar, gente. Embora muita gente não goste, tem muito machismo ainda no futebol. Hoje, por exemplo, temos narradoras mulheres, boas, ótimas profissionais. Não são todas que eu sou fã, mas assim também como tem vários homens também que eu não sou fã. Aí não é questão do sexo, é questão mesmo de gosto de cada um, né? Tem comentarista homem, tem comentarista mulher. A gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, a opinião do profissional que batalhou, que lutou, que teve a sua trajetória, a sua luta para chegar ali. Ok, agora, se o comentarista, seja ele homem ou mulher, tá falando alguma coisa que a gente não concorda, ou a narradora, né? Ou a árbitra em campo, a bandeirinha, ou até mesmo ali a responsável na cabine do VAR, se a gente não concorda, a gente tem todo o direito de tecer comentários técnicos em cima da decisão técnica, em cima do preparo, né, em cima da entidade que rege o futebol, que é a CBF, né, em cima do erro ali envolvendo a partida. A gente tem total direito de tecer tais tipo de comentário. Agora, comentário em relação à cor de pele, comentário em relação à sexualidade, orientação de gênero, tudo isso, gente, na boa, na moral, é cada um no seu quadrado e todo mundo se respeitando. É assim que funciona, tá, gente? A gente tem que todo mundo se respeitar, cada um dentro do seu quadradinho, né? Pra gente manter uma boa convivência com todo mundo, né? Nós estamos no século 21, no ano de 2024. Galera, agora dito isso, vamos falar um pouquinho da janela de transferências, né? Se encerra amanhã, né, nas próximas horas, aí nessa próxima sexta-feira, dia 19 de abril. Gostou do sexta-feira? Foi legal, né? Embora não seja carioca da gema, carioca raiz, né? As coisas que eu falo normalmente são sem puxar o S. Eu só puxo o S quando eu vou falar Vasco. Né? Aí de vez em quando a gente acaba puxando o S sem querer aqui. Mas enfim, porque eu sou do estado do Rio, mas moro perto da fronteira com Minas também, aqui bem pertinho. É muito louco onde eu moro. É perto da capital do Rio, é estado do Rio, mas é pertinho de Minas Gerais também. Então de vez em quando a gente solta um porta, né? A gente sorta alguma coisa assim com R, né? Mas de vez em quando também já puxa pro lado carioca, já mete um Vasco, né? E aí vamos que vamos. Esse é o nosso Brasil com a nossa pluralidade, galera. Brincadeiras à parte, fato é que a janela se fecha amanhã. Voltando ao assunto, vou retomando o foco. Tá? Lúcio Barbosa deixou na entrelinha ontem. Não sei, vamos ver. Gente, muito difícil do Vasco anunciar mais alguém, contratar mais alguém. Se contratar no apagar das luzes, que seja lá o 10 lá do goianiense, lá o Shailon, né? Ou de repente o Eric Pulga lá do Ceará, que eu gostaria desses dois atletas aqui no Vasco. Caso contrário, se for para chegar jogador para brigar por vaga, para ser mais um no elenco ali, para ninguém lembrar dele, é melhor nem chegar, tá? Fica a minha opinião aqui, pronto, falei. Agora, galera, é o seguinte, hein? Falando um pouquinho aí de dois atletas do Vasco que foram premiados pela boa temporada no ano passado, viu? Calma, tem gente que mistura tudo. Vocês estão vendo essas duas fotos aí na tela? Léo Jardim e Puma Rodrigues. Léo Jardim recebeu o prêmio de melhor jogador no futebol brasileiro de 2023, tá, gente? E esse prêmio é baseado em quê? Em critérios, tempos, minutagem, né, em campo. Tempos em campo foi bom, hein? Minutagem em campo, né, tempo sem levar gol, defesas difíceis, toda aquela situação. Então ele foi eleito aí como o melhor jogador de 2023. E o Puma Rodrigues, né, teve aquele golaço que ele marcou diante o Flamengo no Maracanã, no Carioca do ano passado, né? Foi eleito também o gol mais bonito do futebol brasileiro. Então meus parabéns a esses dois atletas, que são dois atletas contratados para serem titulares do Vasco da Gama. O Léo Jardim entregou, né? Falhou ontem, mas vem entregando em alto nível. E o Puma tá devendo, né? Mas quando o Puma entra, tem uma chance aqui ou acolá, vira e mexe, ele faz uns golaços, né? Fez golaço contra o Cruzeiro, né? De vez em quando dá umas assistências ali, de vez em quando, igual meteu aquele golaço no Flamengo, mas falta regularidade, né? Tanto pro Puma, né, quanto pro Léo. O Léo um pouco menos, mas ainda falta regularidade, ainda mais para ele, né, se quiser continuar figurando a seleção brasileira. E o Puma Rodrigues, né, contratado a peso de ouro para ser titular, até hoje não conseguiu se firmar na posição aí do nosso Vascão, então fica o registro, tá, gente? Agora, mudando de assunto, né, ontem a gente falou um pouquinho aqui, né, que eu falei do Encantador de Jumentos, né, que trouxe, que o Vasco negociava com diretores, né, enfim, agora quem trouxe a informação foi o jornal O Globo, tá? Segundo o jornal O Globo, o Vasco vem tendo dificuldade em contratar profissionais aqui no Brasil, estaria mirando profissionais portugueses para a pasta de diretor de futebol, tá? De manager, de dirigente do nosso clube de regatas Vasco da Gama. É claro que vai ter dificuldade no mercado nacional, né? A gente tinha o Paulo Brax, todo mundo reclamava dele, ok.
Aí trouxemos o Alexandre Matos. Porra, gente, hoje o Matos deve estar abaixo ali somente ali, quiçá, do Rodrigo Caetano. E o Rodrigo Caetano está na seleção. Então vai trazer quem? Se demitiram o Matos, quem pode chegar? Fica difícil, não tem outro nome que a torcida do Vasco poderia aceitar assim tão fácil. Talvez ali o Juninho Paulista e o Juninho Pernambucano, que já falaram que não vem, porque essa 777 eles já viram que não quer o bem do Vasco. E ambos são amigos do Pedrinho, então não vão vir, pelo menos agora não. Com isso, a 777 estaria mapeando, buscando nomes lá no mercado português, né? Para mim não importa a nacionalidade, tá, gente? Não importa se é português, se é brasileiro, se é chileno, se é chinês, se é tailandês. O que importa é a qualidade, a profissionalidade, o profissionalismo do atleta. Do diretor. É isso que importa, a qualidade dele ali à frente do nosso clube. Vamos aguardar. Fato é que o Vasco estaria mapeando ali profissionais lá na terrinha, lá em Portugal. Galera, agora mudando de assunto, falar um pouco da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que vai se encerrar hoje, né? Logo mais com a partida entre Botafogo e Atlético Goianiense, a última partida da rodada, né? Às 9h30 da noite, vão entrar em campo aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos, né, gente? E é o seguinte, já logo de cara, acompanha aí na tela a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Como ela está nesse atual momento, lembrando que apenas a segunda rodada, muita coisa vai acontecer. Quem está lá embaixo pode terminar lá em cima, quem está lá em cima pode terminar lá embaixo e vice-versa, né? E vamos lá. O primeiro colocado é o Urubu com 6 pontos, o segundo é o Internacional também com 6, o Juventude surpreendendo, já figura a terceira colocação com 4 pontos. O Bragantino, que venceu do Vasco ontem, também tem 4, é o quarto colocado. E o Criciúma, o Cruzeiro, né, tem 4 pontos também aí, é o quinto colocado. O Fortaleza é o sexto também com 4 pontos. Aí vem um pelotão com 3 pontos, que é o Atlético Paranaense em sétimo, o Grêmio o oitavo e o Vasco da Gama é o nono, o Bahia é o 10º e o Palmeiras é o 11º, encerrando o pelotão de 3 pontos. O Criciúma é o 12º com 2 pontos somados, o Galo Mineiro é o 13º também com 2, o 14º é o Fluminense com apenas 1 ponto conquistado. Depois vem o Corinthians com apenas 1 ponto também na 15ª colocação, o Botafogo ali na beira da zona da degola com 0 ponto conquistado, e dentro da zona do rebaixamento, já aí figurando o Z4, Atlético Goianiense, Vitória da Bahia, São Paulo e Cuiabá, todas essas equipes com 0 pontos. Lembrando que ontem, né, agora já trocando a arte aí, tá, gente? Lembrando que ontem o Cuiabá teria uma partida para com Vitória da Bahia, que esse jogo foi adiado e será remarcado, então essas equipes não entraram em campo, portanto tem um jogo a menos ainda aí para pontuar na tabela, tá, gente? E agora falando dos jogos de ontem, né, dos resultados aí de ontem e anteontem, né, na verdade dos resultados da segunda rodada do Brasileirão Betano 2024. Tivemos Bahia e Fluminense, né, anteontem, 2-1, Bragantino e Vasco ontem, 2-1 pro Bragantino, 2-1 pro Bahia também, tá, gente, eu esqueci de falar. Grêmio venceu o Furacão ontem por 2-0 lá em Porto Alegre, o Galo Mineiro derrapou em casa na Arena MRV diante o Criciúma, 1-1. O Palmeiras perdeu em casa para o Internacional, placar mínimo de 1-0. O Juventude deu-lhe uma chineladinha bem de leve de 2-0 no Corinthians, lá na Serra Gaúcha. O Fortaleza empatou com o Cruzeiro lá na Arena Castelão pelo placar de 1-1. O Urubu ganhou do São Paulo ontem no Maracanã por 2-1. E o Botafogo, que vai entrar em campo hoje às 9h30 da noite, diante o Atlético Goianiense no Newton Santos. Então esse é o panorama, né, da rodada e da tabela aí do Campeonato Brasileiro no atual momento. Agora segue uma outra arte na tela para vocês acompanharem, que, como vocês já observam, né, são os próximos 5 jogos do nosso Vasco da Gama. Eu só não coloquei aí, gente, o jogo, o confronto da Copa do Brasil, tá? Que é Fortaleza e Vasco e Fortaleza. Não coloquei, só coloquei os próximos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, que são eles aí no próximo sábado, 4 da tarde, Fluminense e Vasco no Maraca. Depois, no dia 27 de abril, Vasco da Gama e Criciúma, 4 da tarde, em São Januário. Depois o Vasco viaja até Coritiba para enfrentar o Atlético Paranaense no dia 5 de maio, lá na Liga Arena, também 4 horas da tarde. Depois o nosso Cruz Maltino volta ao Rio de Janeiro para receber o Vitória da Bahia no dia 12 de maio, em São Januário, 11 horas da manhã. E ainda no Rio de Janeiro, teremos um Vasco e Flamengo no dia 18 de maio, 9 horas da noite, local ainda a definir, uma vez que o mando de campo é do Vasco da Gama, mas acredito
acredito eu que deve ser no Maracanã, uma vez que o Flamengo aceitou aí, né, dividir o Maracanã em clássicos, né, meio a meio, mas ainda não está aí de forma oficial definido, tá? Aí agora uma outra situação que não está na tela, mas só para pincelar aqui, está previsto para acontecer o primeiro jogo da Copa do Brasil, válido pela terceira fase, entre o dia 1º de maio e o dia 11 de maio, nessas datas aí, mas ao que tudo indica deve acontecer no dia 1º por uma questão de datas e logística, tá, gente? E o jogo de volta desse jogo de volta da Copa do Brasil, que o Vasco da Gama decide em casa, está previsto para acontecer no dia 22 de maio. Então temos 2 jogos muito importantes, que é contra o Flamengo no dia 18 de maio, né? E aí 4 dias depois, se assim mesmo for marcado no dia 22, teremos a grande decisão pela vaga na Copa do Brasil, jogando em casa diante o Fortaleza. Então fica o registro para vocês aí, né? As situações envolvendo o nosso Vasco aí nas 2 competições, as 2 únicas competições que vamos aí estar disputando, né, nessa temporada de 2024, uma vez que o Carioca já terminou, todos os estaduais, né, obviamente, e o nosso Vasco infelizmente não figura nenhuma competição de cunho internacional, seja Libertadores ou a Sul-Americana, né, galera? Então, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para trazer para vocês do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e eu vou ficar por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!